Então, eu sou o vereador Antônio Luiz Batista. Eu estou no terceiro mandato aqui na Câmara Municipal de São José. Eu sou casado com a Deise, e temos uma filha, que é a Marcela, já de 11 anos, e que acompanha a TV Câmara, né? E que faz aí as críticas e dá as puxadas de orelha onde eu erro. Eu nasci, sou natural de Biguaçu. Eu juntamente somos de uma família com 6 irmãos comigo. O meu pai e a minha mãe, nós viemos em 1966 para Campinas. Nós morávamos lá em Sorocaba de Dentro. Na época ainda próximo da nossa casa passava hoje o que seria a BR-101. Antigamente era uma rua antiga, né, que vinha por dentro passava de Tijucas até São José, e era tudo estrada batido, né? E aquele ônibus passava uma vez, outra, uma vez de manhã e uma vez à noite. Perdesse ele, não viria, e perdeu aqui, teria que dormir em Florianópolis. A minha mãe lá foi professora, foi diretora de escola, sempre atenciosa com toda a comunidade. Meu pai era alfaiate também, e talvez eu tenha adquirido daí, né? Essa disposição de estar sempre metido assim numa luta reivindicatória, sempre estar tentando ajudar as pessoas. A minha mãe aplicava injeção, a minha mãe fazia como se fosse uma enfermeira, e ao mesmo tempo foi professora, estudou no colégio de freiras em Tijucas, né? A minha mãe é esperandil, também italiana. O meu pai é batista, também italiano. Ambos também, os seus pais vieram dessa região de Nova Trento, onde a maioria dos batistas estão, né? E tanto de parte de avós e bisavós também a nossa descendência são de italianos, né? E então em 65, 66, o meu pai veio para Campinas junto com toda a família. Lá ele estabeleceu um pequeno comércio, né? Na época era uma vendinha, né? Era uma portinha só. E era difícil até ter uma venda na região de Campinas, né? Não tinha, o ônibus era antigo ônibus Capoeira, só vinha até onde hoje é a sinaleira de Campinas, né? Não tinha luz nos postes. Campinas era, na verdade, um grande banhado, né? Como antigamente, hoje o Cobrasol foi o antigo campo da aviação. Então, de forma que nós viemos para cá para estudar, porque nós estávamos já entrando na fase de 9, 10 anos, 12 anos, né? Na fase que já começava, antigamente existia o primário e o ginásio. Então, ao terminar o primário, lá onde nós morávamos não tinha o ginásio, então nós tivemos para na 4ª série. Então foi por opção e por decisão da minha mãe e do meu pai, mas principalmente sendo da minha mãe uma educadora, né? E vir para cá para que nós pudéssemos ter acesso ao ensino, no caso ginasial, naquela oportunidade. A infância era estudar e jogar futebol, né? Eram duas coisas que nós tínhamos. Então, quando muito pequeno, era o campinho de areia, né? Em Campinas, cada quadra nós tínhamos um campo, na verdade. E onde nós tínhamos, nós lá dávamos uma acertozinha na vegetação, colocávamos e fazíamos um campo com as traves fechadas, como se chamava. E estudar. Televisão só no vizinho. Geralmente os comerciantes possuíam a televisão. Então, quando tinha televisão, quando tinha os domingos, né? Geralmente a televisão começava às 4 horas da tarde. Aí começava aqueles cines de cowboys, de desenho, que nós chamávamos de filme de desenho, né? Então todo mundo esperava aquele horário de 4 horas para assistir o filme. Jogava a bola estudava de manhã, jogava a bola até as 3h30, 4 horas. 4 horas parava, assistia os filmes que queria e depois voltava para o futebol novamente. É disciplinado. Se em um ano se faltasse 3 vezes, seria muito, né? Então, não tinha. Aí era uma questão de consciência minha, né? Meus pais eram comerciantes, a minha mãe acordava 5 horas da manhã. Na época o pão e o leite, para quem tinha comércio, ele ficava do lado de fora da casa, do comércio. Aí o comerciante passava o leite, que era em saquinho,
Passava o padeiro também, batiam, deixavam na frente, ninguém roubava o pão, nem roubava o leite. Hoje, eles roubam o padeiro. Então, mas foi uma geração que, isso que eu estou falando, todos que foram da minha geração sabem exatamente que era assim. E não faltava um pão e não faltava um leite. Eu, em função dos estudos, sempre fiz opção em ter a minha formação, né? Todos os meus irmãos, eles fizeram o seu nível superior, né? Pós-graduação, e eu estabeleci como meta estudar, né? Trabalhava como necessário, mas se tivesse que não pegar um emprego para estudar, primeiro eu iria estudar para depois resolver, porque a gente usar uma calça uma semana é possível, né? Agora ficar sem estudo durante a vida toda, aí a gente não recupera mais, né? Então a gente também fez a opção por um certo sacrifício, né? Para você ter uma ideia. No caso do meu irmão, ele estudava aqui no Estreito, e nós não tínhamos condição de estudar no Estreito, tínhamos que estudar em Campinas, tudo em escola pública, né? Então sempre nós tivemos aqui na Grande Florianópolis alguns colégios que eles eram referenciais. José Boatê. Então era um colégio que na época realmente foi um colégio de expressão na região, na década de 60, 70. Depois caiu, porque professores mal remunerados, né? Então a vida da minha mãe foi sempre voltada para dar educação e estudo para os filhos, né? Não eram bravos, não nada, entendeu? Mas nós tínhamos por obrigação, pelo exemplo que eles davam, acordar tão cedo, e nós tínhamos que dar como exemplo, seguir o trilho, né? Deixado por eles, né? Meu pai foi alfaiate, depois foi comerciante, uma pessoa também muito conhecida, muito, né? Principalmente aqui na comunidade de Campinas, uma pessoa muito séria, muito honesta, isso também a gente herdou dele, né? Então, a seriedade é necessária para preservarmos os amigos, né? E a própria família. Então, foi isso. Depois eu estudei no Laércio Caldeira de Andrade, fui para o Instituto Estadual da Educação fazer o 2º grau, formei em ciências, em técnico de contabilidade e em auxiliar de administração de nível médio. Depois ingressei em 79 na universidade em ciências contábeis. E aí que a minha vida política começou, em 79 na Universidade Federal, no curso de ciências contábeis. Eu sempre tive assim o tino, né? Não propriamente para os números, como para a matemática financeira, né? Para o lado assim, ciências humanas, né? E eu queria fazer ou administração ou ciências contábeis, né? E aí, como eu já tinha feito também técnico de contabilidade e tinha feito também auxiliar administrativo, e já estava no Tribunal de Contas concursado, já na área voltada para orçamento público, voltada para ciências contábeis, para economia, para administração, eu fiz essa opção por ciências contábeis, né? Então, quando eu entrei na universidade foi em 79, portanto nós estávamos na época da ditadura militar, né? Eu estava lá com 20 anos, 21 anos, e em Santa Catarina teve a Operação Barriga Verde, que a acompanhei, né? E eu não me adaptava, eu já não votava na situação, eu votava como se fosse de oposição e querendo mudança, né? Não estava vinculado a nenhum partido. E em 79, acompanhando na universidade, nós iniciamos o movimento pela construção de centros acadêmicos livres, independentes, não vinculados às universidades, porque havia uma legislação em que os diretórios centrais dos estudantes eram espionados. Eles eram fichados, nossas lideranças estudantis, né? Isso levou à luta de Brasil, e principalmente aqui na Universidade, Universidade Federal de Santa Catarina. Já havia as movimentações reivindicatórias dos professores por melhores salários,
por abertura de concurso público, por contratação de novos professores, por melhoria da refeição dos estudantes, né, no HU. Então, aí iniciei integrando a primeiro movimento, constituindo o Centro Acadêmico Livre de Ciências Contábeis em 79 e 80. E naquele momento ocorreu as grandes mobilizações no ABC do Lula, né, dos metalúrgicos, né, teve a prisão do Lula, fizemos movimento, né, e vários movimentos. E aí, já naquele momento, eu passei a atuar junto ao Partido dos Trabalhadores que estava sendo formado, né, ajudando a fazer as filiações e me filiando ao Partido dos Trabalhadores já naquela oportunidade. Então, e aí o movimento estudantil era o que existia de mais avançado, né, para discussão política, para definição da tua linha ideológica, né, reconstruindo a UNE, reconstruindo a UCE, que é a União Catarinense dos Estudantes. Então, de forma que nós estávamos no centro da política de Santa Catarina, né? Quando o Lula vinha aqui, o Mescoloto, todo esse pessoal, né? O Mescoloto, por exemplo, a sua campanha aqui no ginásio, onde é o ginásio ao lado, na época, esse ginásio que é ao lado da Câmara de Vereadores, eu tenho uma foto antiga, estava só nos esqueletos. Então, estavam os nossos candidatos a prefeito, né? O Mescoloto é presidente do partido, e os nossos candidatos a vereadores. A nossa candidata mais votada pegou 40 votos. E para nós foi um sucesso. Nós festejamos, fiscalizamos, brigamos. Cada voto nós não era a quantidade de votos do sim, mas era 40 que nós sabíamos que iriam se multiplicar certamente 20 anos depois, né? 20, 30 anos depois, na verdade. Então a minha vida ficou vinculada ao movimento estudantil e depois ao movimento sindical. A política, né, eu acredito assim, não há muito espaço para você assim, fazer grandes projetos a nível pessoais, né? Porque todos eles acabam, você pode fazer dentro da sua casa com a sua família, né? Você pode dizer o que eu gostaria que meu filho fosse, mas nem o seu filho você vai conseguir fazer com que o seu sonho se realize em cima dele. Então a política temos que ser um pouco prudente, né? Ambição, ser um bom vereador, né? Terminar com um mandato respeitado, reconhecido por uma parcela da sociedade, porque nós não somos unanimidade em nada, em absoluto, né? Mas ter a garantia de que aquelas pessoas que de fato nos impulsionaram, aquelas pessoas que nos dão apoio, aquelas pessoas que votaram em nós, além de elas estarem nos apoiando, também sejam críticos a nós, né? Para que a gente possa sempre galgar pelo caminho correto, pelo caminho da transparência e pelo caminho da coerência, que é o mais importante da política. A política, o grande importante da política não é só o que você pensa, né? Mas é o que você faz. O que você pensa, o que você faz, o que você faz, o que você pensa. Ou melhor, é aquilo que você diz e faz, é aquilo que você faz e é o que você diz. Então essa é a linha que um político deve buscar ter, né? Ter uma linha ideológica, né? Então, o futuro próximo, fui candidato a deputado estadual, sabendo de todas as dificuldades de candidaturas de base regionalizada como a nossa, que não percorreu, mas nada disso são fatos para me desestimular, muito pelo contrário, a gente tem que ter o pé no chão, porque em algum momento você certamente será chamado a ocupar um certo espaço. Talvez se esse espaço, se você não ocupar, porque esse espaço não estava vazio, né? Tem uma máxima que diz que em política não existe espaço vazio, não existe cadeira vazia, alguém vem e ocupa. Agora, existe uma, não é para todos, né? E você tem que olhar ela com uma estratégia, sabendo a tua oportunidade e as oportunidades surgem, do meu ponto de vista, em função da tua militância, da tua presença e da tua perseverança, acima de tudo, e, como já falei anteriormente, da sua coerência no campo político. E é este, então, o vereador Antônio Luiz Batista. Meu muito obrigado a vocês, aos companheiros e colegas aqui da TV Câmara Municipal de São José.